E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver aí nesse planetão, nesse mundão de Deus, tudo beleza? Tudo bacaninha? Como é que estão as coisas? Tudo legal? Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, você que não me conhece, ó, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo, muito obrigado mesmo, valeu? E agradecendo também a Deus, obviamente, porque sem Deus nós não fazemos nada. Com saúde é muito bom, né, fazer as coisas. Agora sem saúde não dá. Deus nos ajuda, Deus nos guia, Deus nos dá a luz. Isso é muito importante, beleza? Ó, como eu disse, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970. Você tá vendo aí embaixo aí o meu Instagram, ó, @paulodarma 1970. Paulo Dharma 1970. Dharma 1970 junto, beleza? Ó, então curte o vídeo, se inscreve aí no canal, aperta o dedinho, se inscreve no canal para você poder aqui ter os vídeos feitos, as resenhas, etc, etc. E compartilha também, passa pros amigos aí, reparte, coloca aí, fala pros amigos, ó, assiste o vídeo lá do Paulo Dharma 1970, porque o material é muito bom, beleza? E você que gosta, você que curte aqui o nosso canal, se você quiser ajudar aqui, ó, dá aqui o meu Pix, 988-290-767-91, beleza? Tranquilo? Então curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Estamos aqui preparando aqui um material, ó, da Azureia, beleza? Então até já já, valeu! Pessoas, tudo tranquilo? Tudo graças a Deus aí na mais perfeita animação, hein? Beleza? Seguinte, quem conhece o Paulo, né? O Paulo Dharma 1970, quem já assiste aqui os vídeos há bastante tempo, sabe que eu não sou dado a experimentações. Eu não gosto muito de livros que na tendência é aquela coisa assim, meio tapear o autor, né? Tapear o autor, colocar o leitor, né? Não o autor, tapear o leitor, colocar o leitor com problemas, aquelas coisas assim, clássicos como Kafka, o Borges, o Joyce, são autores assim que gostam muito de deixar o leitor no labirinto, né? Aquela coisa assim, você joga ele no labirinto e o autor que se vire, o leitor que se vire. Eu realmente não sou muito fã, não gosto. Mas, né, para toda regra tem sua exceção. Eu gosto de ler bastante o Georges Perec, esse material francês aqui, ó, La Disparition, O Sumiço, né, em português, né, traduzido pelo nosso queridíssimo José Roberto Ferrez, o Zéferi, né, esse clássico aqui, ó, traduzido pelo Zéferis, que tem uma edição em português muito boa, tá? Muito boa, muito bem traduzida, porque é um exercício de tradução muito complicado, né? Muito difícil, mas o Zéferis, ele foi perfeito, conseguiu fazer uma tradução, verter esse livro impossível, esse La Disparition, impossível pro português. O cara conseguiu nota 10 para ele. Como eu disse, eu não sou fã desses tipos de leitura. Eu gosto de leituras com começo, meio e fim. Eu sou bem conservador. Não gosto de experimentação. Não gosto de experimentação estilística. Tenho pouca paciência com isso. Mas o Borges, por exemplo, é um leitor que eu adoro. Eu adoro Joyce, etc. Mas eu me ressinto bastante. O meu QI, a minha inteligência, ficam buscando significados em tudo, no começo, meio e fim das coisas. E eu acho que o Borges ele tem uma tendência a me querer fazer de trouxa. Eu já falei isso em outros vídeos, aí eu procuro evitar, né? Até fazer resenha de livro do Borges. Assim, se for para pegar o Borges, eu sento e leio ele todinho, faço um vídeo só de leitura do ficções e assim, fazer resenha deixo para os inteligentes. Eu não sou, como eu não tenho essa inteligência toda, eu deixo para os outros. Eu prefiro sorver a leitura em vez de sentar e fazer uma resenha. Esse Disparition aqui, La Disparition, é um livro que eu tenho há bastante tempo. Detalhe, achei isso aqui numa parada de ônibus. Achei essa edição francesa original
numa parada de ônibus. Assim, eu tenho cá comigo, cá com os meus botões, que a pessoa adquiriu esse livro, sabe-se lá, comprou na França, né? Comprou numa livraria em Paris, é a minha imaginação. É, o indivíduo comprou o livro em Paris, aí trouxe para o Brasil para ler. Aí, quando abriu no avião, ele foi descobrir que o autor ele tinha se proposto a fazer uma obra, um livro, um exercício de experimentação, o romance todo sem a letra E. Aí o indivíduo já desanimou de saída, né? O indivíduo já... o que eu arrumei? O que eu arrumei, rapaz? Danou-se. Lá de Sparrichon. Ele olhou e falou, nossa, tô frito. Aí o que ele faz? Ele pegou o livro, deve ter lido umas 2, 3, 10 páginas, achou muito difícil, e inclusive o próprio Perrec disse que o início realmente é pro leitor se situar nesse negócio aqui, né, de início, é complicado pra caramba. Aí esse indivíduo que comprou esse livro lá na Gallimard, lá em Paris, ele olhou pro livro e falou, não. Aí leu mais 10 páginas, não. Aí passou, falou assim, primeira parada de ônibus que ele encontrou, ele deixou lá. Falou assim, que alguém nesse universo, passe na parada de ônibus e pegue o livro. Eu peguei. E não estava fazendo, assim, há bastante tempo. Eu peguei esse livro, vi lá, Georges Perrec, lá de Sparrichon, lindo, né? Peguei, botei na minha coleção de livros franceses e um abraço, esqueci do assunto, fui cuidar da vida, fui ler outras coisas. Olhava lá, Georges Perrec, de vez em quando olhava lá, beleza, ó, tranquilo. Aí um dia, caiu na minha mão esse aqui, né, essa edição americana do Life's a User Manual, ó, vida, modo de usar, com o título em português, ó, a edição aqui em português, ó, eu li a edição em português, quando eu ganhei essa edição americana, eu logo tratei de procurar a edição em português. Peguei a edição em português, fui ler fazendo comparação com a americana. Quem me passou esse volume aqui disse que ia justamente pegar a edição francesa, porque falou, não vou pegar livro... se eu tiver que ler o livro, eu vou ler... o Georges Perrec é bom que se leia no original. Aí ele falou assim, eu vou comprar... Vou adquirir futuramente a edição francesa, vou ler em francês, e aí me passou essa edição americana. Desse exercício de escrita extraordinário, desse fabuloso escritor aqui, ó, a fotinha dele, ó. Ó a fotinha ele com o gato aqui, ó. Com o gato dele aqui, ó. Tá vendo? Georges Perrec, falecido em 1982, grande autor, escritor fabuloso. Aí essa pessoa falou para mim, não, eu vou pegar a edição, fica com essa edição americana aí, que é uma curiosidade, né, a edição americana do Vida, Modo de Usar, que nós temos em português a tradução, entendeu? É Ivo Barroso, se eu não estou enganado, o tradutor, se eu tiver enganado me corrijam, mas acho que é o Ivo Barroso que fez a tradução. Aí, beleza, eu li o livro, obviamente achei o livro extraordinário, mas complexo pra caramba. Esse aqui é complexo, esse aqui merece uma resenha. Tem resenhas aí no YouTube aí, mas eu vou ainda fazer uma resenha minha aqui no canal, entendeu? Peguei esse livro, aí quando eu li esse livro, aí eu descobri, mas eu tenho um Perrec aqui bastante tempo aqui. Eu tenho um Perrec aqui, lá de Sparrichon, olha que doido, entendeu? Tenho esse Perrec aqui, vou pegar e vou ler, e fiz isso. Fiz a leitura, peguei esse material aqui que é bem mais, no meu entender, bem mais complexo do que o Vida, Modo de Usar. E, assim, vamos fugir do clichê, né, gente? O livro não é só sobre a letra E, tá? Vamos, eu odeio lendo resenhas aí na internet, aí, as pessoas escreveram em jornal. As pessoas só falam disso. Gente, que clichêzinho. O Perrec, inclusive, ficou muito triste ao longo da vida dele, porque o pessoal só falava disso. O assunto do livro era só esse. O livro não tem a letra E, Isso empobrece pra caramba a crítica. O Perrec morreu
morreu bem triste, morreu pô, desgostoso, porque o pessoal quando ia falar do livro, eles só falavam disso, gente. Poxa, vamos ler. Aí o povo de jornal que eu vi, eles pegam um resumo que o extraordinário tradutor, né, o José Roberto Feres, ele faz um resumo de umas 10, pelo menos 10 páginas. Se der aqui, eu vou até ler ele faz uma análise sobre a questão de tradução, que ó, mudou o meu conceito sobre tradução, sobre o que é essa questão de traduzir um livro de uma língua para outra. Eu pretendo ler esse texto do Zeffiri, que como ele é tradutor profissional, ele é doutorado, ele é tudo, estudou na França e se formou na França, fez tudo pela enorme paixão dele pelo Perrec, as teses de doutorado sobre o Perrec. O cara é um verdadeiro fanático pelo Jorge Perrec. Aí o cara se propôs a traduzir esse texto, que é considerado um texto dificílimo, Esse material é traduzido em várias línguas e cada língua tem suas nacionalidades, né? Cada língua tem suas peculiaridades e nacionalidades para traduzir esse material aqui, cada um, o inglês, o norte-americano, o alemão, que é a primeira tradução alemã desse material aqui. Então cada um, por exemplo, o inglês coloca aqui nos versos aqui que tem o Manuel Bandeira, não, Carlos Drummond de Andrade, o tradutor que coloca o Carlos Drummond de Andrade aqui num poeminha. Lá na Inglaterra, por exemplo, é Shakespeare. E o tradutor inglês teve que tirar as letras E do nome do Shakespeare. Quer dizer, o negócio teve que tirar as letras E, porque letra E não pode. Não pode. Então, o tradutor aqui no Brasil teve que fazer uma ginástica ferrenha. O indivíduo teve que correr, inventar, né, fazer uma tradução criativa, porque o tradutor também é poeta. Então, quando você é poeta, essa questão da criação ela é mais simples, né, do que o tradutor frio, somente frio. O Manuel Bandeira foi tradutor e tantos outros brasileiros aí que eram poetas, né, que chegaram a traduzir. Mário Quintana, que traduziu parte do Proust, né, do Marcel Proust, do Em Busca do Tempo Perdido. Então, essa questão do tradutor poeta ganha em variação, ganha em equidistância do tradutor normal, do tradutor profissional que só faz a tradução seca ali, o preto no branco. O que tem no francês, tem para o português. E isso aqui não dava para fazer. Não tinha como o indivíduo fazer. Assim, a minha ideia, que, claro, você pode ter uma edição nacional, edição brasileira do texto, pode ler a edição, e ótimo, lindo, maravilhoso. Se você souber francês, óbvio que você vai ter essa edição aqui, né? Se você souber francês e tiver louco para ler o Perrec, você vai ler no original. Mas a edição em português, o tradutor traz aqui para o Brasil referências ao Brasil, referências a escritores brasileiros, referências como é que é a mata brasileira, a alimentos brasileiros. Ele troca algumas coisas que são francesas de natureza por coisas brasileiras. Em falar em coisas, eu não posso deixar de mostrar aqui, né? Esse romance aqui do Jorge Perrec, aqui um outro trecho traduzido, As Coisas, traduzido por, deixa eu ver o nome aqui, Rosa Freire de Aguiar. As Coisas, uma história dos anos 60 aqui, ó, na Nova Fronteira. Tá vendo? Esse textinho aqui, que eu também já estou terminando de ler, e isso aqui vai virar algo aqui no YouTube. Eu não vou dizer o que é agora, porque eu já estou burilando na minha cabeça o que eu vou fazer com esse texto aqui. Se eu faço uma resenha, se eu faço uma leitura do livro, porque o livro ele tem 116 páginas. Eu acredito que dê para fazer uma leitura bem interessante, beleza? Então, voltando ao texto do La Disparition, assim, é uma grande brincadeira, estilística, né? Uma brincadeira de escrita, algo assim grandiloquente, enlouquecedor de escrita, saber que o indivíduo tem um ser ali que ele está muito aborrecido com filhos que ele teve e ele resolve eliminar esses filhos.
essa pessoa não tem nome no texto. É assim, mal comparando seria Deus. Mal comparando seria Deus. É insatisfeito com o mundo que criou. O mundo que criou. Isso é uma visão minha, tá? Uma visão minha. Não tem ninguém está falando sobre isso em lugar nenhum. Mas eu presumi que o autor quis assim, esse Deus, esse pai, né? Esse pai está insatisfeito, aconteceu algo horrível, horroroso. Ele resolve, ele tem 6 filhos. Ele resolve eliminar um por um desses filhos, um por um. Eliminar do universo, do sistema solar, acabar com esses filhos. E ele simplesmente vai botar isso à prova. E o mais interessante, como umas 1001 noites, assim, bem louco, cada indivíduo que é eliminado, uma pessoa que estava próxima desse indivíduo, ela narra o ocorrido. Então é a versão do indivíduo, a narrativa desse indivíduo, que vai contar como é que foi que esse sujeito ele foi morto. Tem dois pontos aqui que eu não posso deixar de colocar. São, né? Tem o Antoine Vagol, né? Antoine Vagol e William Consoan. Antoine Vagol, que são dois desses filhos que vão morrer, né, no texto. Assim, não é segredo nenhum para ninguém que além de toda essa dificuldade, obviamente, do texto, que faz com que as pessoas fiquem temerosas de ler esse material, essa brincadeira com as vogais, com as letras, esse exercício, esse estilístico de linguagem, com o alfabeto, isso faz com que o texto ele seja assim, fácil, até fácil de ler depois que você pega um tempo de leitura, entendeu? Ele não é assim, ele mete um medo inicial, porque quando você sabe, ele é um romance que não tem a letra E, assim, então vai ser um romance de complexidade, de complexo, tipo o Ulisses de James Joyce, entendeu? Vai ser desse tipo. Mas quando você pega para ler, você vai descobrir que ele é cheio de brincadeiras com poemas. Ele tem brincadeiras igual ele escreve aqui, ó. Assim, continuou Amaury, traz à tona ora Moby Dick, ora um suposto livro tardio do Thomas Mann, ora um livro do Isidro Parodi, publicado há 2 lustros, sobre os cuidados da Croix do Sud. Mas Vagol ainda citava Kafka, aí falava de um voo de borrachudos, aí do monarca branco. Tem um universo de literatura, tem um universo inacreditável de literatura aqui dentro. Todos assim, os monstros da literatura, o Perrec cita, né? Ele joga nesse caldeirão de linguagem. O próprio Jorge Luiz Borges, né? Que é do 6 Problemas para Dom Isidro Parodi, que ele coloca aqui, né? Que é um livro do Isidro Parodi, entendeu? Que tem a palavra na própria paródia, o Isidro Parodi, que é uma brincadeira também do Borges, tá? Se vocês não leram esses 6 problemas, também vou deixar até a capa aqui do livro, ó, se você tiver curiosidade, 6 problemas do Isidro Parodi, que vale a pena. É mais um universo desse universo estilístico, né, do borgiano, a linguagem, kafkiano, joyciano, todos esses monstros que pegaram a literatura e embaralharam, né, começo no fim, fim no começo. É um universo de estilos que assim, para nós, para muitos leitores de hoje, do século XXI, soa assim complicadíssimo de você conseguir se libertar, você conseguir puxar o fio, porque é aquela brincadeira assim, joga no labirinto, e se você não tiver um fio, se você não tiver um conhecimento da literatura em si, talvez você se perca nesse labirinto. É algo que eu percebo. Então tá aqui todo esse... Deixa eu puxar mais uma parte aqui, ó. Vou puxar mais um pedacinho aqui, que você vai perceber
como eles brincam com isso. Quer ver? Deixa eu tirar aqui. Vai pegar aqui. Como eles brincam com essa questão da linguagem, que é um negócio que muitas vezes pode me chatear, né? Mas que vale a pena para quem gosta desse universo. É algo que vale bastante a pena. Vou pegar aqui o tradutor. Pegar o tradutor aqui. Aqui, ó. Pós-fácil. Isso aqui na edição em português, beleza? Ó, pós-fácil. Eu me lembro também. Eu me lembro da primeira vez em que ouvi falar de Georges Perec e La Disparition. Foi numa revista cult do fim do milênio passado ou do início dos anos 2000. Num dossiê especial dedicado ao Oulipo, Ouvroir de Littérature Potentielle, que em português dá algo como Oficina de Literatura Potencial, grupo francês fundado no início da década de 60 pelo escritor Raymond Queneau e pelo matemático François Le Lineux. Perec acabou se tornando talvez o mais famoso membro do grupo, o qual pesquisava e inventava restrições, regras formais, contrainté em francês, que pudessem libertar os escritores das amarras da inspiração, normas que potencializassem e orientassem a criatividade. Assim, ele queria se libertar daquele jugo sartriano, né, político, que estava muito forte entre os anos 50 e os anos 60. Quer dizer, para o escritor fazer alguma coisa na França, nesse período, ele tinha que fazer parte desses universos sartrianos, daquela coisa da ideologia. Então ele queria fazer experimentações de ordem linguística, escrever o que desse na telha, e não ficar preso a essas amarras, né? E aí ele foi buscar aí ele vai exatamente começar com esse aqui, né? As Coisas, que é um livro de 65, tá? Um livro de 65, esse As Coisas. Então ele vai buscar essas experimentações que vão dar, obviamente, no La Disparition, ou sumiço, né? O sumiço. Ó, continuando aqui o tradutor, ó. Exemplo de constraint é o lipograma, a principal regra geradora de o sumiço. Esse livro aqui, que é a primeira tradução de La Disparition em língua portuguesa. Um lipograma consiste num texto escrito sem algumas das letras do alfabeto. Eu me lembro que um crítico, na época do lançamento de La Disparition, isso é duro, viu, gente? Na França, em 69, sequer percebeu que a letra mais frequente da língua francesa não se encontrava no romance. Ai, meu Deus do céu. É duro, né? Eita, os críticos, vou te contar, viu? Ei. Ave Maria. O crítico leu o livro todo e não percebeu que não tinha letra E. Entendeu? Uau, hein? Hoje, aí o tradutor, né? Hoje já não vejo mais por que tentar fazer do desaparecimento da vogal um segredo. Afinal de contas, o livro foi resumido a isso pela maioria dos resenhistas de plantão, o que deixou Perec e continuaria a deixá-lo bastante decepcionado. Muito mais me importa, portanto, dar pistas ao meu leitor para que ele também não venha julgá-lo como um mero e longo texto sem uma das letras do alfabeto, blá, 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 né? Ah, o livro não tem a letra E. Ah, você sabe disso de início? Ótimo. Ah, não tem a letra E, né? Vamos ver o que isso vai dar, vamos ler. Mas você ficar amarrado nesse negócio o resto da vida, só como se o livro só se resumisse a isso. Ó, fraquinho isso, viu? Ó, eu me lembro de Histoire du Lipogramme, História do Lipograma, um estudo de Perec sobre a tradição lipogramática nas mais diversas literaturas do mundo e de variadas épocas. Escrever sem algumas letras do alfabeto nunca foi novidade nenhuma, nem aqui nem na China. Só que o autor de O Sumiço fez da eliminação da letra o próprio tema do romance. E essa foi sua jogada de mestre. O Sumiço é um mundo de letras, povoado por seres de letras, cujo destino depende das letras e principalmente do sumiço de uma delas. Eu me lembro de não ter entendido muito de La Disparition na primeira leitura e, consequentemente, de ter pensado que eu não era bom o suficiente em francês. Isso foi lá para os idos de 2003, na minha viagem de iniciante ao hexágono, como denominam sua terra alguns dos franceses. Mas logo descobri, por lá mesmo,
que o livro não era fácil nem para os francófonos de nascença. Imagino que seja mais ou menos como para nós, cuja língua materna é o português, quando começamos a ler O Grande Sertão de Guimarães Rosa, ou como para alguns britânicos quando resolvem um belo dia encarar o Finnegan's Wake do Joyce. Essa obra que você tem nas mãos, pode ser considerada um tanto quanto difícil, sobretudo nos primeiros capítulos, algo que até mesmo Perrec assume no pós-scriptum. Mas não se desanime, pois depois que se pega o ritmo, a diversão é garantida. O sumiço abunda em deliciosas, mirabolantes, recambólicas peripécias e não só estilísticas. Tem bastante aqui, viu? Tem bastante. Todo tipo de forma forma de escrita, de linguagem, tipos, tem aqui dentro. Não fica assim, não é um livro frio do início ao fim da minha forma. Ele brinca com essas variações linguísticas, com as formas de escrita. Tem de tudo aqui. Eu me lembro de ter achado uma loucura alguém tentar traduzir Perrec, tamanha a complexidade da sua escrita. Aí ele vai falar aqui que uma professora tinha pedido para ele tentar traduzir o espécie de espaços, ou em português espécies de espaços, né? Que é um material que é considerado aí dificílimo. Mas o tradutor percebeu que esse aqui era mais difícil do que esse que a professora aí falou para ele tentar traduzir. Que esse aqui era muito mais complexo, né? Que tem variações, ele vai contar que tem variações aqui que o outro é brincadeira de criança, entendeu? O estilo do Perrec é bem mais complexo do que o do outro livro. Olha lá, ó. Eu me lembro do quanto os críticos, os amigos e o próprio Perrec, que publicava em periódicos caças-palavras, palavras cruzadas, charadas, aproximavam sua escrita de um jogo. Mas me atenho aqui a aspar algumas poucas falas do escritor. A literatura é um jogo que se joga a dois. Um jogo de xadrez entre o leitor e o autor. Perrec escreveu também com Pierre Luçon e Jacques Roubat um petit traité évitant à la découverte et de la arte subtile do GO. Pequeno tratado convidando a descoberta da arte sutil do GO. Um guia introdutório ao GO. Um jogo oriental de tabuleiro, um jogo de guerra que, segundo o livro, chegou a evitar que uma guerra real acontecesse na China, dos primórdios da nossa era cristã. E isso reverbera em comentários de especialistas como Claude Bourgelin, que vê nos jogos de O Sumiço, nesses jogos que visam ao extermínio, brincalhão, de uma letra e de toda uma linhagem ligada a ela, a vitória da linguagem, uma vitória que se dá sobre um outro extermínio, que não foi brincadeira nenhuma, do qual Perrec foi uma das vítimas. Nascido numa família de judeus poloneses, o escritor perdeu pai e mãe na Segunda Guerra Mundial. Eu me lembro de outras palavras de Bourgelin, que me marcaram, principalmente de um jogo de palavras com o qual ainda não consegui jogar em português, mas que posso muito bem explicar. Aute, homofônicos, ambos pronunciados da mesma forma. Considerando que há no sumiço um barbudo, cuja fisionomia é idêntica à do autor do livro, um pai cujo nome é impronunciável. E Georges Perrec certamente é impronunciável no romance, por causa de tanto E. Um pai vingativo que tem nas mãos todos os personagens. Considerando tudo isso, Bourgelin afirma que o pai que dá a vida a todos eles, autor, é ao mesmo tempo aquele que lhe tira a vida. Do verbo oter, tirar, o personagem assassino. Um dos motivos de eu ter escolhido tirar o E do sumiço, apesar de o A ser mais frequente em língua portuguesa, tirando assim a mesma letra que Perrec em La Disparition, foi justamente essa relação da letra sumida e dos aparecimentos e desaparecimentos de todos os personagens com o nome do autor. Um pai de nome impronunciável, que, como me foi muito bem apontado por outra querida professora, Beth Ramos, derridiana, dos pés à cabeça, lembra o também impronunciável nome do pai com P, maiúsculo, que provocou a confusão das línguas e evitou que os homens o alcançassem com Torre de Babel, ou quem sabe, Torres de Papel. Eu me lembro de ter visto em Georges Perrec, ele vai falar aqui do livro Georges Perrec, Uma Vida em Palavras, de David Bellows, a certidão de óbito do pai de Perrec, soldado que morreu pela França em 40. Foi igualmente ali que me deparei com o facsímile do Acte de Disparition, certidão de desaparecimento, sumiço,
da sua mãe. No dia 11 de fevereiro de 43, ela foi deportada, mandada a Auschwitz. Depois disso, o escândalo do silêncio, ou melhor, depois disso, a escrita, como diz Perrec em W, ou a memória da infância. Aí ele está citando aqui a tradução do Paulo Neves, né, desse livro. A escrita é a lembrança de sua morte, da morte dos pais, e a afirmação de minha vida. Palavras do Jorge Perrec. Eu me lembro da dedicatória do W, ou a memória da infância, para E. E para alguns, esse E, a que se dedicam às páginas de W, seria a abreviatura de Esther, a tia que cuidou de Perrec após o sumiço dos pais. Para outros, fundados no som do E, átomo da língua francesa, cuja pronúncia é exatamente a mesma de eux, que significa eles. O livro teria sido dedicado não somente a Esther, mas ainda aos pais, bem como a tantas outras vítimas do Holocausto. A gente tem que lembrar que o Perrec era um mestre da linguagem. É um sujeito assim absurdo de conhecimento da linguagem, de trabalhar a linguagem. Era um monstruoso de conhecimento. Então, ele fazia o que queria com a linguagem. Ele fazia o que ele queria. Então, todo o material dele, segundo o tradutor aqui, ele é absurdamente cheio de significados. O simbólico, né, os signos, o que há por trás de cada coisinha que é deixada aqui nesse livro. De cada detalhe. Não é algo simples, não é algo básico, algo banal, é deixado ali à toa. Tem um significado. Isso é extraordinário. Quando eu li essa parte final aqui, esse entendimento do autor sobre o que era o La Disparition, o negócio, caramba. Olha só aqui, ó. Eu me lembro que são inúmeras as entrevistas em que Perrec expõe seu projeto de formar uma espécie de quebra-cabeças com seus livros, inserindo peças, pedaços, parcelas de uns nos outros. Quando eu lembro que aqui, ó, no Vida Modo de Usar, tem um quebra-cabeça sendo construído aqui, tá? Esse livro é um enorme quebra-cabeça. E o assunto do livro aqui, que tá do início ao fim, é justamente o quebra-cabeça. Esse livro aqui são 100 anos na vida de umas pessoas passadas entre 1875 e 1975, e tem um imenso quebra-cabeça sendo construído aqui nesse material. Ó, como é que é aqui? Formar uma espécie de quebra-cabeças com seus livros, inserindo peças, pedaços, parcelas de uns nos outros, e que na Vida Modo de Usar, traduzido por Ivo Barroso, romance geralmente considerado como obra-prima do autor, o narrador diz que sozinha uma peça não tem muito a oferecer. Para o quebra-cabeça fazer sentido, as peças devem estar encaixadas umas nas outras. Eis mais uma das razões de eu ter resolvido eliminar o E no sumiço, letra que não fica tão abaixo assim do A na língua portuguesa. As frequências variam de acordo com o corpus escolhido para análise, mas o A alcança uma ocorrência de cerca de 14%, enquanto o E chega a uma média de 12,5%. O E é uma peça fundamental do quebra-cabeça pereckiano. Basta lembrar nesse E da dedicatória de W ou W, aliás, visualmente lembra muito um E deitado, ou no outro livro que já citei, Espécies dos Espaços, com inicial E nos dois substantivos que formam o título, ou num documentário, livro chamado Ellis Island, em que se conta o mito judaico do Golem, uma estátua de argila que toma vida quando se escreve MF na sua fronte e que morre quando se apaga a inicial dessa palavra. Ai, ai. Ou no outro romance que Perrec escreveu logo após o sumiço, que regressem Le Revenez, em que a única vogal utilizada é o E, e que contém uma das minhas frases preferidas. Je cherche en même temps l'éternel et l'éphémère, que arrisco traduzir por queres sempre e de vez ser perene e perecer. Eu me lembro, regressando a uma lembrança mais acima, que Bernard falava de marcas autobiográficas encriptadas, criptografadas,
traços da história de vida do escritor codificado, cifrado, entre eles o número 11, que vem justamente no dia em que foi deportada a mãe de Perrec, 11 de fevereiro de 43. E o que isso representa para o tradutor? Traduzir não só com qualidade, mas com quantidade. Isso é, aqui um exemplo que está no texto aqui. Proponha 10 bons uísques quando o advogado fajuto fumar no zoológico. Proponha 10 bons uísques quando o advogado fajuto fumar no zoológico. Essa mensagem deixada pelo protagonista que some no fim do 4º capítulo, pista geradora de tudo o que ocorre nos 5 ou 6 capítulos seguintes, além de ela ter 11 palavras, trata-se de um pangrama defeituoso, como classificou Mark Paraire. Defeituoso porque um pangrama é uma frase constituída por todas as letras do alfabeto, mas claro que falta uma aqui. E que tal, ainda segundo o Paraire, o número de letras na palavra disparition, encontrada tanto no acte de disparition, certidão de nascimento, sumiço, da mãe, quanto no título do livro aqui traduzidos. Sorte minha que, apesar de o título da tradução não contar com 11 letras, o sumiço são as 7. Outra das cifras consideradas por Magnet como onipresentes na obra de Perrec, referente à mesma marca autobiográfica, pois 7 é igual a 4 mais 3 e 43 é o ano do desaparecimento da mãe do autor. Então, meus filhos, meus queridos, como é que um indivíduo que, se não é fanático pela obra da qual ele se pretende traduzir, como é que esse indivíduo vai fazer, vai sentar e vai fazer uma tradução extraordinária, no mesmo nível da obra original? Como o Mário Quintana traduzindo Proust, entendeu? Como se você não conhecer profundamente a outra língua, você pode conhecer profundamente outra língua, mas você tem que conhecer as referências do autor que ele está traduzindo. Desculpa. Isso é muito importante para o tradutor. Você aí que está me assistindo, que se interessa pela ideia de ser tradutor, né? Pô, você tem que ser como esse grande, extraordinário José Roberto Ferres, Zéfiri. Você tem que ser fanático por aquilo que você vai traduzir. Você pode deixar passar detalhes assim, ó, na tradução, fica complicadíssimo. Assim, eu sempre costumo falar, né? Se você vai ler uma obra, você, de preferência, lê no original. Se você souber inglês, souber francês, souber marroquino, souber chinês, lê no original. A não ser que o tradutor seja, top, e que ele tenha praticamente vivido a vida. Eu tô começando a virar o Perrec aqui, hein? Ele tenha, usando pleonasmo aqui, ele tenha vivido para o autor, para a obra, para as obras ele seja um perfeito conhecedor desse universo. Senão, vai passar batido muita coisa. E o tradutor aqui, ele me provou que ele conhece mesmo. Um negócio extraordinário. Eu não me lembro, talvez só o tradutor do Ulisses, lá dos anos 60, eu esqueci o nome dele agora, que eu vou deixar o nome dele aqui, ó, o tradutor do Ulisses dos anos 60 para o português, que fez uma tradução assim, o próprio Mário Quintana, que eu falei, né, o próprio Quintana, o Manuel Bandeira, que eram homens assim, a régua lá em cima, para fazer traduções, porque não é qualquer pessoa que senta e faz uma tradução desse material aqui. Tudo bem, a gente sabe que esse esforço todo é um esforço inglório, né? Porque quantos no Brasil vão sentar para ler o La Disparition Sumiço? Quantos? Uns 10, uns 20, uns 100, uns 200? Quantos vão se dedicar a essa leitura, né? Assim, é importante que tenha tradução. Mas o me entristece saber que no Brasil pouquíssimas pessoas vão tomar conhecimento com esse material extraordinário que eu tenho em mão aqui e em francês. Deus deixou, como eu disse no começo, o sujeito traz da França o livro, ele lê 3, 4 páginas, não gosta do material, bota na parada, e quem tá lá na parada para pegar o livro? Eu, o Paulo Darwin, 1970, olha que lindo. Peguei o livro ficou guardado bastante tempo. O dia que eu sentei, eu falei, nossa, isso aqui é um achado, né? Isso é coisa de Deus mesmo. Olha aqui, ó. Então,
Eu me lembro de muitas coisas em Lá de Sparrisson, as quais só fui atentar após ter lido, por exemplo, vários artigos, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado de Marc Parairé, o maestro da tradução coletiva espanhola, intitulada El Sequestro, artigos de Hermes Salceda e Regina Veiga, dois dos tradutores que participaram da elaboração dessa versão em espanhol que acabei de mencionar e que levou cerca de 10 anos para ficar pronta. Artigos de John Lee sobre sua tradução ainda inédita, Vanished, que não foi publicada porque outra tradução inglesa, A Void, de Gilbert Adair, foi preferida pela editora britânica detentora dos direitos de tradução da obra. E tantos outros textos de tantos outros estudiosos que tanto me ajudaram. Afinal de contas, segundo Anthony Berman, até mesmo uma primeira tradução em certa língua, caso já exista, alguma tradução estrangeira da obra, é uma retradução. E a leitura dessas traduções e tradutores anteriores pode ser muito produtiva para a elaboração de novas traduções e para a formação de novos tradutores. Quer dizer, não é proibido que existam outras traduções, por exemplo, do Lá de Sparrisson em português. Não é proibido, porque isso também acrescenta e ajuda outros tradutores a burilar a obra, né? A burilar a obra. Por exemplo, Jerusalém Libertada. Só tinha, que eu me lembro, uma tradução de 1850 e pouco para o português. Agora que foi sair uma outra, no Clube da Leitura, que foi sair uma outra tradução do livro. Entendeu? Desse Jerusalém Libertado. Quer dizer, você encontrar a edição de 1850 e pouco para ler é mais complicado porque o português lá já era outra forma de escrita. Entendeu? Então fica complicadíssimo para uma pessoa do século XX, do século XXI, despachar a tradução, né? A leitura. Aqui, ó. Eu me lembro de Sarah Greaves também, que sustenta que um outro número importante onipresente em Lá de Sparrisson é o 3, palavra que Perrec podia escrever troar, mas eu não. Por isso o leitor do sumiço encontra tanto trio, triplo, trístico e tantos prefixos tri nessas linhas, ou malabarismos numéricos como Átila 2 mais 1 ou Fantomas 22 mais 1, que fazem lembrar o Charles 5 mais 3 igual a 8 mais 8. É o universo da tradução do Zephyr, que ele vai fazendo experimentações também, porque se você for colocar ipsilitris, ficava complicadíssimo. Aí ele vai falar aqui exatamente dessas brincadeiras estilísticas na tradução, que é importantíssimo fazer. Ó, eu me lembro de uma história de Nina Flor, uma prima minha, que quando pequena viu uma placa de proibido estacionar e perguntou para o pai por que era proibido o é. Pois é, existe imagem no sumiço que as crianças entenderiam talvez bem mais facilmente que nós. Um arpão com uma ponta tripla, um bichinho chamado axolote, que na minha opinião de John Lee seria a causa do sumiço da carpa de estimação de um dos personagens no texto. Ele vai contando esses detalhes. Ó. Eu me lembro de Mono no Aware, Le Sentimental des Choses, o sentimento das coisas. 143 poemas emprestados do japonês por Robbard, livro que empresta a Perrec 2 dos seus poemas para formar a tanca do 10º capítulo do sumiço. Uma tanca é um poema de forma fixa do qual julga-se ter vindo o haikai. Ele é um pouco mais extenso que o último. Desculpa. Possui 2 versos a mais de 7 sílabas cada uma. No total, um tanca conta com 31 sílabas poéticas. Mas, obviamente, aquele que se encontra no sumiço, nesse livro em que tudo aponta, literalmente como se aponta um lápis, para o desaparecimento de uma letra, o tanca, reescrito por Perrec, só pode ter 25 ou 26 sílabas, assim como, por exemplo, os indícios analisados por Antoine Vagual no capítulo 18, ou assim como, bem mais fácil de se notar, o número de capítulos que o romance comporta, 25 ou 26, tudo apontando para o número de letras do alfabeto faltoso que o constitui. Tá vendo? Que coisa espetacular. Esses detalhes que você não pode deixar de perceber. Entendeu? Por isso que eu entendo que o tradutor, ele pega aqui e faz, ele tem que dar essas explicações, porque ele é o perito nesse texto, perito,
no Perrec. A pessoa compra um livro na França, traz para o Brasil, começa a ler, acha aquilo ali complicadíssimo e larga o livro, entendeu? Por isso que a tradução pro português, além de tudo, ela facilita, porque o tradutor ele vai te dar de mão beijada ele vai te dar de mão beijada o de qual é do livro. E tem aqui muita coisa, ele vai falar, tem muitas referências aqui, é extensíssimo essa análise dele, entendeu? Que eu acho assim, se você pegar o livro em português, dá uma conferida, porque se eu pegar todo o material aqui, o vídeo vai ficar em 2 horas pelo menos. Que ele pega pelo menos umas 30 páginas e vai destrinchando. Olha só isso aqui, ó. Quer ver, ó? Eu me lembro de qual difícil e divertido foi achar saída para os dilemas que pareciam surgir a cada segundo nesse trabalho tradutório. Tinha uma frase de Otávio Paz, sempre pairando no ar, da minha ilha de tradução, que me ajudava muito a tomar várias decisões. Reformulo-a com minhas próprias palavras. Há horas em que somos obrigados a nos afastar do original, exatamente para chegar mais perto dele. Bom exemplo disso é meu Romuald, que era Romuald, em La Disparition, capítulo 22. Eis o porquê. Ele tem um punhado de irmãos, cujos iniciais dos nomes formam uma sequência alfabética. Maximi, Nícias, Optat, Parfait, Quasimodo, Ramaud, Sabin, MNOPQRS, e todos morriam por alguma razão ligada às suas iniciais, exceto talvez Maximin, que é o irmão fraticida que os extermina. Voltando ao Romuald, em La Disparition, ele morre dentro de um balão por falta de ar. A Court d'Ar. Só que ar em francês se pronuncia da mesma maneira que a letra R, dando assim um duplo sentido, uma dupla causa para sua morte, uma ligação a algo bem comum para um ser de carne e osso, a falta de ar, e outra bastante verossímil para um ser de papel e tinta, cuja inicial do nome é R, a falta de R. No caso do sumiço, a maioria deles passa a morrer por algum motivo relacionado ao som das 2 primeiras letras dos seus nomes, não só sua inicial. Portanto, de volta mais uma vez ao irmão enfatizado aqui, ele também morre, asfixiado dentro de um balão na tradução, mas é por uma asfixia provocada pela falta de uma ram, que Romuald morre, Romuald, que não existia no texto de Perrec. Tá vendo? Sensacional, né? Gente, é o que eu falo, pega esse material, se você é um amante da leitura, um amante dessa estilística, né, de escrita, você vai pegar no português, vai ter muita referência aqui aos brasileiros, vai ter muita referência aqui a alguma coisa brasileira, que o tradutor vai trazer para o português, né? Assim como os alemães